o Márcio já está com a gente, vai falar dessa situação toda aí, tá? Dessa luta, do ato de ontem em favor do Glenn Greenwald, lá na ABI, um ato gigantesco, tá? E um público acima do esperado, 1.000 pessoas no auditório, mais de 2.000 na parte inferior, de baixo lá da ABI, e tem o evento do dia 13, né? Com os estudantes novamente na rua, não só os estudantes, lideranças políticas, partidos, entidades, né? Começando a luta em defesa da democracia, na verdade, dando a continuidade, né? Porque já tem aí muitas lutas, muitos eventos já foram realizados. São 8h59. Olha, vamos trazer logo a Ana Paula Costa. Rodrigo Maia faz vídeo de apoio a Glenn Greenwald. Vamos aí aos detalhes com a Ana Paula Costa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, gravou um vídeo de apoio a Glenn Greenwald e defendeu o direito de jornalistas de publicarem as informações. De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, as imagens foram feitas para divulgação durante ato de apoio ao site The Intercept Brasil. Desde o início de junho, Glenn e sua equipe vêm divulgando diálogos do então juiz Sérgio Moro e do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, no aplicativo Telegram. No vídeo, Rodrigo Maia defende a liberdade de imprensa e o direito democrático e constitucional do sigilo da fonte. Passamos a viver uma grande polêmica depois da prisão do tal hacker, sobre a questão dos dados, de quem é a responsabilidade. Tem uma questão que é primordial e é base desse debate, que é o sigilo da fonte. No nosso país, no nosso Brasil democrático, no nosso Estado democrático de direito, o sigilo da fonte é um direito constitucional. A partir daí, nós temos que discutir de fato um hacker que pegou de forma ilegal, ilícita, criminosa, dados de terceiros. Precisa ser punido. O presidente da Câmara também diz que os vazamentos de hackers são tão criminosos quanto os de um agente público que divulga informações sigilosas. Todos os dois que passam informações para a sociedade, para que nós tenhamos mais transparência, como muitos defenderam nos últimos 5 anos, todos os dois estão cometendo atos ilícitos. Um agente público com uma informação sigilosa entregou um meio de comunicação. Esse meio de comunicação deu divulgação. Ele está protegido pelo sigilo, que é um direito democrático no nosso país. Na última semana, a Polícia Federal prendeu hackers suspeitos de invadir telefones de autoridades e um deles assumiu a autoria do crime. O ato de apoio a Glenn Greenwald e ao site The Intercept Brasil foi realizado pela Associação Brasileira de Imprensa na noite desta terça-feira no Rio de Janeiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Muito bem, são 9h02, um rápido intervalo e voltamos já na sequência do Comando da Manhã. Daqui a pouquinho a gente já volta com a entrevista aqui com o deputado federal Márcio Gé. Vamos lá? Um rápido intervalo e voltamos já na sequência do Comando da Manhã. ZYH 888, Nova 1290, Timbira M, São Luís, Maranhão. É mais informação no ar. Nova 1290, Timbira M. 24 horas por dia de jornalismo, esporte e cultura. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Maranhão informa. O Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC, divulgou nesta terça-feira a nota do mercado de trabalho referente ao mês de junho de 2019, a partir de dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o CAGED. No que se refere ao resultado do primeiro semestre de 2019, os dados apontam que foram registradas 5.600 contratações líquidas no Maranhão. Em relação à distribuição setorial, o setor de serviços apresentou o maior saldo de contratações no acumulado do ano,
principalmente no segmento de atividades de apoio à gestão de saúde. Ainda de acordo com a nota do CAGED, 86 municípios apresentaram resultado positivo no acumulado de janeiro a junho deste ano, com destaque para São Luís, Campestre do Maranhão e Aldeias Altas. As novas normas de segurança e saúde do trabalho sancionadas nesta terça pelo presidente Jair Bolsonaro vão gerar economia de pelo menos 68 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A estimativa foi divulgada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia durante a solenidade de assinatura das novas regras. As mudanças abrangem 3 das 36 normas reguladoras. A norma 1, que trata das disposições gerais sobre saúde e segurança no trabalho, e a norma 12, que dispõe sobre a segurança na operação de máquinas e equipamentos, tiveram a redação modernizada com regras menos rígidas. A norma número 2, que previa inspeções prévias, foi revogada. Maranhão Informa tem produção e apresentação de Kessia Carvalho e edição de Leônidas Costa. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do radiojornalismo. Comando da Manhã. Comunicando Gilberto Lima. E o melhor do radiojornalismo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Gilberto Lima, rasgando o verbo, a voz do rádio, a voz do povo. Gente, olha, 9 horas 8 minutos, 9 e 8, aqui pela Timbira, estamos de volta, né, com o nosso Comando da Manhã, a Tribuna Popular, a serviço da comunidade. Olha, o nosso entrevistado ao vivo, hoje no programa Comando da Manhã,
é o deputado federal Márcio Gerri. Está aqui para fazer um balanço, né, dos 7 meses de atuação parlamentar, em meio a toda essa turbulência, essa crise política, econômica, enfim. Deputado Márcio Gerri, bom dia, prazer tê-lo aqui no Comando da Manhã. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos os ouvintes da nossa 1290 da Timbira, rádio histórica do nosso Maranhão. É um prazer uma vez mais, Gilberto, estar aqui no Comando da Manhã para conversarmos com o povo do Maranhão, com o povo brasileiro, acerca de aspectos importantes da nossa conjuntura, né, do que se passa no Brasil, do que se passa no Maranhão, porque, de fato, um momento muito importante da história brasileira. Deputado, o balanço é positivo em meio a toda essa turbulência? Tem um saldo positivo? Gilberto, eu te digo com muita segurança e tranquilidade e consciência tranquila de que nesses 6 meses, o mandato começou em 1º de fevereiro, nós temos honrado a confiança, o apoio, o voto dos 134.223 maranhenses que nos elegeram, trabalhando muito, com muita dedicação, com muita responsabilidade e dando sequência a um ideário, né? Eu estou cumprindo na Câmara dos Deputados um mandato condizente com a minha história de vida, com a minha história de luta, com meus compromissos da vida inteira, com uma sociedade justa, com oportunidades para todos, com a democracia, com políticas públicas voltadas para a maioria do povo, por políticas públicas para a educação, para a saúde, saneamento, segurança pública, enfim, pautando uma atuação de maneira muito, muito contundente, muito forte. E também sempre atento às questões do Maranhão, defendendo sempre as conquistas importantes que nós temos experimentado nesses 4 anos, 6 meses, 7 meses do governo Flávio Dino, realmente avanços muito importantes, muito acentuados, estruturantes, de uma nova realidade no estado do Maranhão. Então, temos tido muita atenção com isso, trabalhado muito intensamente, democraticamente exercendo o nosso direito de ser oposição, fazendo oposição ao governo Bolsonaro e fazendo oposição com muita convicção e não porque tenhamos que fazer de qualquer jeito. Ninguém é eleito mesmo na oposição para fazer oposição de qualquer jeito. Faço oposição porque é um governo muito ruim, é um governo de graves defeitos, um governo que nesses 7 meses, quase 8 meses, não conseguiu apresentar uma agenda para o Brasil, não conseguiu dizer por onde é que vai gerar emprego e renda, por onde é que vai investir em educação, por onde é que vai melhorar o padrão geral da saúde, enfim, um governo de desatino, de desacertos e de muita atitude incompatível com a instituição Presidência da República, cometidas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. De que forma esse avanço do fascismo, do governo autoritário, vai ser barrado, né? De que forma? Porque a cada dia que passa a situação se complica. Agora o ataque aí contra o presidente da OAB, de que forma barrar isso, deputado? Gilberto, primeiro é preciso chamar a atenção da população, daqueles que nos ouvem agora. Tem muita gente que acha que esse debate sobre democracia, sobre fascismo, isso é um debate que não atinge a pessoa dentro de casa. E eu quero alertar que atinge sim. A pior coisa que tem é uma sociedade fechada, onde você não tem a liberdade, onde você não tem o exercício da democracia, onde você não reivindica, onde você não diz o que pensa. O presidente Jair Bolsonaro lidera um movimento claramente antidemocrático, um movimento obscurantista, um movimento das trevas. Ele é um presidente da República que todos os dias ataca a democracia brasileira, todos os dias ofende a consciência cívica do país, todos os dias dá demonstrações de desapreço, de desprezo pelo exercício democrático da política. E isto é inaceitável. Como se barra isto? Primeiro, é preciso sempre que haja a consciência democrática dos cidadãos e cidadãs. É preciso que haja a manifestação das pessoas. Veja o que aconteceu agora em Porto Rico. Um governador deu lá uma declaração infeliz numa rede social, né, dele, no perfil, e mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas e ele teve que renunciar ao cargo. Por quê? Porque quem é líder, quem dirige um Estado, quem dirige uma nação, precisa ter responsabilidade com o que faz e com o que fala. Todos os dias Jair Bolsonaro faz besteiras e fala outras besteiras tantas. Portanto, uma pessoa que muito rapidamente se deteriorou, mostrou que é absolutamente inepto, incapaz para o exercício da presidência da República. E nós temos que estar atentos, defendendo a democracia, defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo a Constituição da República Federativa do Brasil,
defendendo o respeito aos cidadãos e cidadãs. Quando você rasga a Constituição, você ingressa na barbárie. É o salve-se quem puder, né? Ou seja, é o homem sendo o devorador do homem. Então, a gente não pode ter uma sociedade que regrida à barbárie. Nós temos que avançar cada vez mais para relações civilizadas, democráticas, construtivas, que façam com que haja uma sociedade mais justa, com oportunidades para todos. Então, a receita não há outra, porque não seja a combinação de movimento da população, a expressão permanente do nosso povo, através das redes sociais, através das manifestações que ocorrem nas ruas do Brasil, e do parlamento. É preciso também que a gente chame sempre o parlamento para esta missão de preservar, de resguardar a democracia brasileira. A Câmara e o Senado voltam a funcionar no próximo dia 5, no dia 6, na verdade, efetivamente, e no dia 6, Gilberto, eu espero já fazer um pronunciamento na Câmara exatamente conclamando a todas as agremiações partidárias, independente de apoiar ou não apoiar o governo Bolsonaro, mas de todos aqueles que têm compromisso com a democracia, de nós darmos as mãos para defender a democracia brasileira, que infelizmente está em risco, dadas as declarações absurdas, violentas, gravemente antidemocráticas do presidente da República. Qual o papel do Supremo, do STF, né, nessa conjuntura toda, não só o Legislativo, não é? O STF estaria com medo de alguma coisa, porque é importante, porque é o guardião da Constituição e da democracia. Eu acho que, sobretudo, é preciso que haja uma postura atenta, vigilante, permanentemente ativa do Parlamento brasileiro. Não só do Senado, não só da Câmara, que compõe o Congresso Nacional, mas também, por extensão, uma vigilância das Assembleias Legislativas do Brasil inteiro, das câmaras municipais, ou seja, dos espaços de exercício institucional da política. Não há nada melhor inventado pelo homem, desde o início da humanidade, que não tenha sido a política como espaço de mediação de conflitos. Onde não há a prevalência, a supremacia da política, o que existe é a barbárie e a guerra, ou seja, é a intolerância. Então nós temos sempre que preservar as instituições. É evidente também que nesse caso há um papel importante daquele que é a última palavra sobre o cumprimento dos preceitos constitucionais, que é o STF. Eu não faço críticas ao STF, eu acho que a gente precisa ter um debate muito tolerante, muito respeitoso, muito paciente, e tenho convicção também de que no Supremo há hoje vozes, consciências indignadas ao seu modo, com os desatinos cometidos pelo presidente da República. É impressionante como o presidente da República fala bobagens e comete bobagens. Veja que ele não entende bem o que é o exercício da presidência. Ele terceiriza o governo dele, entrega para o comando de 3 filhos, para um doido que mora nos Estados Unidos, um tal de Olavo de Carvalho, né? E ao invés de estar pensando na economia para a gente poder ter política de gerar emprego, ele todo dia amanhece pensando em qual frase ele vai dizer para atacar as pessoas, para atacar adversários. O episódio com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma atitude ultrajante, violenta, ela é uma atitude assim de tortura a uma pessoa que perdeu o pai quando ainda era criança e agora chega o presidente da República para tentar se contrapor a uma posição do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai fazer uma provocação abjeta, nojenta, repugnante ao modo como o pai do Felipe Santa Cruz foi assassinado e desaparecido em 1974. Não tem alma um homem desse, é um desalmado esse presidente Bolsonaro. Inclusive o MPF, né, já tem aí uma ação no sentido de que o Bolsonaro se explique, né, porque pode de repente figurar aí como até cúmplice, né, de crime, porque isso é continuado, né? O corpo do Fernando Santa Cruz, ele nunca apareceu. Inclusive há uma descrição apavorante, pavorosa, de que ele teve o corpo incinerado pelo Estado brasileiro durante o golpe militar. Veja que crueldade esse caso tem. Então, é por isso que esse caso comoveu o Brasil, indignou as instituições, indignou as pessoas, porque realmente um presidente da República não pode cometer um ato tão violento. E tem mais. Se ele diz como é que o Fernando Santa Cruz morreu, é responsabilidade dele agora, foi assassinado, dizer como é que foi assassinado.
dizer e provar, porque senão também ele comete um grave crime. O presidente da República não pode ser um mentiroso. E se ele flagrantemente mente, ele cometeu um crime de responsabilidade. Deputado, qual o caminho? Seria o impeachment, como muitos defendem, ou a interdição, como defende o Reale, que foi autor do pedido de impeachment da Dilma, com a Janaína Pascoal? Qual seria aí o caminho mais rápido assim para barrar o Bolsonaro? Olha, vejam que são duas pessoas insuspeitas, né? O Miguel Reale pediu o impeachment da presidente Dilma. A Janaína Pascoal foi uma das mais ardorosas defensoras do impeachment depois da própria eleição do presidente Bolsonaro. E eles manifestam essa insatisfação com as maluquices adotadas pelo presidente da República. Eu acho, Gilberto, que a gente precisa voltar a debater isso no parlamento brasileiro. Cresce a tese do impeachment. O Brasil está vindo de 2 impeachments, um em 92 e o outro agora em 2016. Este absolutamente descabido, mas houve. E agora nós temos um presidente que se esmera, que se esforça, que todos os dias treina para ver como é que amanhã ele vai cometer um desatino, uma bobagem, uma grosseria maior do que a que cometeu ontem, do que cometeu hoje. Então, nós precisamos amadurecer esse debate. O fundamental agora, eu acho, é o fortalecimento de uma reação democrática no Brasil. A manifestação das pessoas, individualmente, coletivamente, a nossa manifestação no parlamento brasileiro, a cobrança de responsabilidade do presidente. Eu mesmo fui autor, junto com outros parlamentares, de uma representação à Procuradoria Federal do Direito do Cidadão, para que o presidente da República possa ser representado por improbidade administrativa e por racismo. Então, porque ele recentemente cometeu um ato grosseiro de racismo contra nós nordestinos. Então, nós temos que buscar os caminhos institucionais com muito vigor, com muita determinação, mas também com a paciência que a democracia nos exige para que nenhum rito democrático seja atropelado, como fizeram no passado. Mas vivemos realmente um momento de muita tensão política por conta, sobretudo, dessas atitudes absolutamente, diria assim, absurdas, né, do presidente da República. Muito bem, lembrando que nós estamos falando, deputado Márcio Gerri, para grande parte do Maranhão, estamos falando para Timor. Um abraço aí para os amigos e amigas que estão acompanhando pela cidade, pela Operária FM lá em Timor. Você de Timor pode participar pelo nosso WhatsApp, 992-32-6290, pode ligar direto, 2108-6329. Estamos falando para Caxias, Rádio Sinal Verde AM, Caxias e toda a região, Bacabal, lá com a Cidade FM para Bacabal e para toda a região, Barra do Corda com a Gitirana FM, toda a Baixada Maranhense, aqui também na região metropolitana você pode participar dessa entrevista com o Márcio Gerri. Lembrando que a gente está fora do ar no AM 1290, desde as 5 horas da manhã, problema de energia lá nos transmissores, mas estamos aí pelas redes sociais e transmitindo para todo o Maranhão. Aqui na região metropolitana nós estamos com a Cultura FM, lá em Passo do Lumiar, Cidadania FM na região da Cidade Operária. Deputado Márcio Gerri, ainda em relação às declarações de Bolsonaro, há quem diga que em momentos críticos ele vem tentando desviar a atenção da população com essas declarações estapafúrdias. Por exemplo, teve a denúncia gravíssima agora contra o Moro, o uso do depoimento lá do Palocci, da delação premiada, há 5 dias da eleição, e aí vê o Bolsonaro e ataca o presidente da OAB. E outras coisas que estão acontecendo, que nós não estamos sabendo, a questão da venda da BR Distribuidora, que houve também um desvio da atenção. O senhor acha que o interesse é desviar o foco? Há também isto, né? Acho que há 2 fatores aí. Um é a própria baixíssima capacidade gerencial do presidente da República. Ele é uma pessoa que ficou 28 anos na Câmara dos Deputados e não conseguiu ter uma atuação que fosse digna de nota positiva. Uma pessoa que ficou lá apenas fazendo discursos raivosos o tempo todo e não teve nenhuma agenda, uma pauta positiva para o nosso país, para o parlamento brasileiro. E ele mostra, como presidente da República, que ele foi a vida inteira, uma pessoa extremamente medíocre, de baixa capacidade para ser deputado, como provou tantas vezes, e também como
muito menos para presidente da República. E associa-se a isso essa tática que ele utiliza de, realmente orientado pelo seu entorno, de desviar o foco, desviar a atenção. Ele chama para um lado e ataca pelo outro. Ele cria um factoide na imprensa e faz cortes nos recursos da educação. Ele cria um factoide na imprensa, nos faz debater sobre isso e vende a BR Distribuidora. Ele faz uma ação espetaculosa por aqui e começa a vender ativos de instituições brasileiras como o Banco do Brasil, como Caixa Econômica Federal, enfim, preparando processos de privatização. Então, ele, de fato, tem também essa componente de sempre erguer uma cortina de fumaça a partir de declarações descabidas, de ataques, né, de fazer com que haja, de fato, um desvio de foco das questões essenciais do país. Essa questão da Amazônia, deputado, é outra coisa gravíssima, não é? O ataque aí contra os indígenas, né? Essa questão não é só a questão dos indígenas na Amazônia, né? Há outras questões graves. Veja que o presidente Bolsonaro, ele é o primeiro presidente da história do Brasil que bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos. Isso é de uma vergonha assombrosa, absurda, porque não é porque a pessoa respeite, e muitos respeitam, um país como os Estados Unidos, que deva lhe ser vassalo, lhe ser subalterno. Então, existem muitos interesses internacionais que o Jair Bolsonaro parece ser o representante, o porta-voz, o defensor. A nossa Amazônia é muito cobiçada pelo mundo inteiro, há interesses econômicos fortíssimos no nosso subsolo, na nossa biodiversidade, nas áreas de territórios indígenas, onde há minérios, enfim, há muita cobiça em torno disso. E o Jair Bolsonaro, com muita avidez, com muita sede ao pote, está realmente se demonstrando que talvez tenha até acordos com esses que querem explorar indevidamente as riquezas do Brasil. Ele quer entregar tudo, ele só não envelopa o Brasil e entrega e se muda daqui porque de fato não pode. Mas o que ele está fazendo é todos os dias entregando as riquezas nacionais, todos os dias diminuindo as potencialidades, a força e as riquezas do Brasil e o papel de protagonismo que o Brasil tinha até outro dia perante o mundo, que agora realmente ele baixou a zero. Então, de fato, é preocupante, estamos vigilantes, tem a questão dos territórios indígenas, tem a questão dos desmatamentos, tem essa questão da flexibilização das regras que caracterizam punição aos que utilizam trabalho análogo ao trabalho escravo. Enfim, toda a pauta, toda a agenda do Bolsonaro é uma agenda contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a soberania nacional, contra nossas riquezas e sempre com deixando que apareça muitas e graves desconfianças quanto aos propósitos dele e de sua equipe. Pois é, deputado, inclusive sobre a questão da Amazônia tem a outra declaração dele, né? Que o filho, uma vez embaixador, ia tratar de negócios aí, né? De exploração da Amazônia, né? Na verdade, o que se desconfia é que o grande motivo do Bolsonaro colocar o seu próprio filho para ser embaixador do Brasil em Washington não é representar o Brasil, é estabelecer uma quitanda para lá vender o Brasil inteiro. A mercearia vende-se o Brasil, o gerente dela chama-se Eduardo Bolsonaro. O senhor acha que com tudo isso aí, o Senado vai aprovar o Eduardo Bolsonaro? Não dá para prever, não dá para prognosticar, para prever com segurança o que vai acontecer no Senado. Eu confio muito que, ao fim e ao cabo, prevalecerá o respeito próprio do Senado, o respeito próprio dos senadores consigo mesmo, porque isso realmente é um fato inédito, vergonhoso para a diplomacia brasileira. Eu tenho certeza que não há um diplomata de carreira em nosso país que não se sinta ultrajado, humilhado por essa decisão do presidente da República. Veja que aqui e acolá você escolhe estadistas para representar o Brasil. Isso já ocorreu em outros momentos da história brasileira. Agora, você escolher seu próprio filho para representar o país na maior embaixada que o Brasil tem, é realmente um escárnio, é realmente um deboche do povo brasileiro e da democracia brasileira e da diplomacia brasileira. O governador Flávio Dino tem declarado, depois dos ataques do Bolsonaro contra o Nordeste, o governador Flávio Dino tem declarado que se ele quiser visitar o Palácio dos Leões, está aberto, que ele será bem recebido no Maranhão. Eu tenho dito que Bolsonaro parece que não quer muita conversa com o Nordeste ou com o democrata. Você acha que é possível isso?
Bolsonaro mostra como perfil de caráter, de personalidade, que ele é muito rancoroso e é muito raso. É uma pessoa de poucas palavras, de poucos argumentos, de pouca capacidade de expor aquilo que pensa. É um ser humano rude, na expressão do termo. E ele tem dificuldade de se relacionar. Ele se irritou com os governadores do Nordeste, e os governadores do Nordeste o que fizeram foi, primeiro, defender o Nordeste. Segundo, defender a democracia. Terceiro, sugerir ao governo federal medidas para melhorar o padrão geral da economia do Brasil. Ora, ele ficou como aquele que não faz e não gosta de quem faz. O governador Flávio Dino, em 7 dias, tem conseguido fazer o que o Bolsonaro não faz em 70 dias. O Bolsonaro, se bem comparar, em 7 meses não fez assim 1% do que o governador Flávio Dino, guardando as proporções do que é a União e do que é o Estado, tem feito pelo Maranhão. Então ele mostrou um certo sentimento de preconceito contra estes governadores e se manifestou de maneira depreciativa, racista, contra os nordestinos. Ao nos qualificar a todos de paraíbas, né, que é uma expressão jocosa e depreciativa que há no Sudeste brasileiro, e ele usou essa expressão para ofender os nordestinos. E nós todos, nordestinos, muito orgulhosos, só certamente aumentou foi a indignação do povo do Nordeste com essa manifestação racista, depreciativa, desrespeitosa do presidente da República com a nossa região. O governador Flávio Dino, todos sabemos, é uma pessoa de muita civilidade política, é um estadista, uma pessoa que tem muito preparo, muita capacidade, muita qualidade e tem bom senso sempre presente na sua vida. De modo que é até pelo bom senso que ele também se coloca à disposição de quaisquer presidentes da República, inclusive desse que está aí, na visita ao Maranhão. Por isso que o governador Flávio Dino se manifestou muito decentemente, dizendo, se ele quiser vir, vai ser bem recebido. Claro, é assim que tem que ser, é assim que tem que ser feito, é assim que o governador Flávio Dino tem feito, como já fez em outros momentos. O problema hoje é que você veja o que aconteceu na Bahia. O Bolsonaro, antes de ir para a Bahia, ele ofendeu tanto o Nordeste, ofendeu tanto a Bahia e ofendeu tanto o governador Rui Costa, que o governador Rui Costa nem para o evento dele foi. Porque realmente o presidente da República não se comporta como presidente. A presidência da República é a maior e mais importante instituição de um país como o nosso. E é preciso que o presidente, se não quer respeitar o povo, nem respeitar seus adversários, que respeite pelo menos o cargo que enverga, que veste, né, a faixa que ele enverga. E o Bolsonaro não consegue fazer isso, de modo que ele vai cada vez mais, como disse a Alcione, quem quer respeito se respeita. O Bolsonaro não respeita e por isso está cada vez mais também merecendo menos e menos e menos respeito. Muito bem, são 9h31. Estamos conversando ao vivo aqui no programa Comando da Manhã com o deputado federal Márcio Gerri. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já já na sequência da entrevista e com a sua participação. Vamos lá, um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Fique ligado na programação noturna da Rádio Timbira, que é mais informativa. O esporte tem 2 horas de duração. Laércio Júnior comanda o jogo rápido das 6 às 8 da noite. Na sequência, tem muito debate e opinião no Contraponto Nacional, com a apresentação de Ricardo Melo. Para encerrar o dia, Madi Ramalho faz o resumo das principais notícias no Revista da Noite a partir das 10 horas. Aqui você já sabe, a informação é prioridade 24 horas por dia. Timbira M, a primeira do Maranhão. O governo do Maranhão faz mais pelo social. Entregou 20 novos restaurantes populares e uma cozinha comunitária. Criou o banco de alimentos na Ceasa. É comida boa para quem precisa. Inaugurou mais 47 unidades do Viva Procon e entregou 136 prédios do CRAS e do CREAS. E vem aí mais restaurantes populares até o final do ano. O governo do Chá faz para todos. O governo do Maranhão faz mais, faz para todos. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu?
Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Apoio Nova 1290, Timbira M, a primeira do Maranhão. O jornalismo da Timbira não para até a madrugada. A 1290 é recheada de notícias. À meia-noite tem madrugada informativa com Sebastião Neto. Em seguida, às 4 da madrugada, Roberto Ramos te deixa bem informado no Primeira Hora. Às 5 da manhã, você fica sabendo tudo sobre o mundo rural com a Voz do Campo. A apresentação, Ronald Pimenta. Logo depois, às 6 horas, Edivaldo Oliveira atualiza as notícias com o Bom Dia 1290. Timbira M, a primeira do Maranhão. Vem aí a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão. Agritec, território sertão maranhense. De 7 a 9 de agosto, em Presidente Dutra. Participe de cursos, palestras, oficinas e comercialização de produtos da agricultura familiar. Agritec do sertão maranhense. De 7 a 9 de agosto, no Residencial Cidade dos Sonhos, BR-135. Você não pode ficar de fora desse grande evento. Realização: Embrapa, Sebrae, Senar. Movimentos sociais, Prefeitura de Presidente Dutra e Governo do Maranhão. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do radiojornalismo. Muito bem, minha gente, olha agora em São Luís do Maranhão, são 9 horas e 35 minutos, 9h35, aqui pela Timbira de volta, com o nosso Comando da Manhã, que é a Tribuna Popular, a serviço da comunidade. Marília Martins está dizendo um abraço para o companheiro Márcio Gerri, né? Marília Martins, né? Está acompanhando aqui o nosso Comando da Manhã, entrevista aqui com o Márcio Gerri, a Franceli Pimentel também está com a gente, bom dia, a Fátima Silva, a Benedita Probo, valeu, gente, obrigado aí pela audiência, tem muita gente aqui, né? Tem a Anunciação também, a Anne Oliveira, bom dia, José Silva, bom dia, Jordan Campos também desejando bom dia, Leoneide Silva, valeu, gente, obrigado aí pela audiência. Deputado Márcio Gerri, ainda do Senado Nacional, o senhor está vendo esse ataque também contra a liberdade de imprensa, a ameaça de prisão do Glenn Greenwald? O senhor está vendo aí toda essa situação? Olha, é uma característica do governo Bolsonaro e do seu ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sobre o Sérgio Moro apareceu para o Brasil como o grande combatente da corrupção, o homem implacável. E quando a verdade aparece, ele é uma pessoa que, enquanto juiz federal, corrompeu o sistema de justiça brasileiro com finalidades políticas. E ganhou um prêmio para isso. Ele impediu a eleição, ele impediu a candidatura de Lula, prendendo Lula, num processo marcado por graves ilegalidades, e depois recebeu de presente o Ministério da Justiça. Ou seja, é um caso flagrante de abuso de autoridade, de abuso de poder e de traição da democracia e dos princípios que regem a atuação da magistratura federal, do judiciário federal brasileiro. É importante ver, Gilberto e ouvintes, que dezenas de juízes federais do nosso país encaminharam um documento à Associação de Juízes Federais pedindo o descredenciamento, a expulsão do Sérgio Moro do quadro de sócios beneméritos da instituição. Nunca antes isto aconteceu na história do Brasil. Isto é fato real, fato concreto. Então você veja que houve um grave conluio entre o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, para mexer na política brasileira, inclusive para ganhar dinheiro, o que é assim uma coisa de batedor de carteira de ponta de rua. Ou seja, agiram ao arrepio da lei, agiram de maneira absolutamente vergonhosa, como os fatos revelados pela Vaza Jato estão mostrando. E daí é que vem a ira do Bolsonaro e a ira do Sérgio Moro,
contra a liberdade de imprensa. O Brasil, eu pensei que estes fatos, Gilberto, só seriam conhecidos quando nós já aqui não estivéssemos como seres vivos, que nós já tivéssemos partido para a eternidade. Porque esses fatos, às vezes, só se revelam 40, 50, 70, 100 anos depois. Quis uma série de fatos que, através do The Intercept Brasil, estes fatos, essas informações, fossem do conhecimento agora, pouco tempo depois, menos de um ano depois da eleição. A história viva, né? A história viva. E aí o Sérgio Moro é revelado para o Brasil como um descumpridor da lei. Quem descumpre a lei comete crime. Quem comete crime é criminoso. É aquilo que disse o Glauber, o deputado, na sessão em que ouviu o Sérgio Moro. Se a gente está numa partida de futebol, no campo de várzea, ou no Nhozinho Santos, ou no Castelão, se a gente está lá, o MAC jogando, que é o meu time, jogando com o teu, que eu não sei qual é. É o Motoclube. É o Motoclube. Se está lá o Maremoto, lá no Nhozinho Santos, no Gigante da Vila Passo, se o juiz começa a pender para um time, vergonhosamente, vamos ressuscitar aqui o velho querido Nacô Aroche, grande árbitro maranhense, que nunca fez esse papel. Mas vamos supor que lá no passado um árbitro pudesse puxar para um time em relação a outro. O que a torcida ia dizer? Se puxasse para o meu MAC, a torcida do Moto ia dizer juiz ladrão. Se puxasse para o Moto, meu MAC ia dizer juiz ladrão. Então é aquilo que o Glauber Braga falou, quando um juiz rouba, ele é juiz ladrão. E neste caso do Brasil é vergonhoso, eu não digo isso com alegria não, eu digo com muita tristeza, porque é preciso combater a corrupção sim, e sempre, de todas as formas, mas combater a corrupção sem corromper o sistema, sem corromper a democracia, sem ter dois pesos e duas medidas, agindo com imparcialidade, com isenção, com justiça, com o estrito cumprimento do que diz a legislação brasileira. E isso não ocorreu. E daí vem essa raiva do Sérgio Moro, porque ele foi apanhado de calças curtas, ele foi apanhado e desmascarado muito rapidamente como um juiz parcial e injusto. E nesse mesmo processo vem o Bolsonaro, que ao invés de se debruçar para responder e explicar os fatos, resolve querer punir quem revelou os fatos. Né? É como disse hoje, eu vi na internet hoje alguém escrevendo assim, se um hacker descobre um crime, um pedófilo praticando um crime de pedofilia, você vai prender o pedófilo ou o hacker? É óbvio que qualquer pessoa vai querer prender o criminoso, que é o pedófilo. É um exemplo extremo que eu li hoje pelo Tony Maciel no perfil de Twitter, ele reproduzindo, e que se aplica a essa questão. Hoje o pessoal está eles querem debater mais o hacker do que os crimes do Moro e do Dallagnol. Os crimes do Dallagnol são gravíssimos. O hacker, se cometeu alguma ilegalidade, tem que responder. Agora nós, você e eu, que somos jornalistas, quando nós temos uma informação e ela é de interesse público, a nossa obrigação e com respaldo legal constitucional do sigilo da fonte é a gente divulgar. O que o Glenn fez com a sua equipe foi divulgar fatos reais, que nem o Sérgio Moro tem mais capacidade de negar e nem o Deltan Dallagnol. Agora, comprovadamente. Não dá para você aceitar que haja o atentado à liberdade de expressão em nosso país. A liberdade de imprensa é fundamental, insubstituível para que a democracia exista. Ontem, lá no Rio de Janeiro, na ABI, na centenária Associação Brasileira de Imprensa, de tantos e tantos marcos da história brasileira, desde Barbosa Lima Sobrinho até os tempos atuais, um grande ato, com milhares de pessoas dizendo não à censura, não à tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa, sim à liberdade de imprensa, sim à democracia. Então é mais uma batalha que o Bolsonaro vai perder juntamente com o Sérgio Moro, porque eles querem as trevas, o Brasil quer luz, eles querem fechar o regime, nós não podemos aceitar, eles querem o arbítrio, nós queremos o primado da lei. É isso que está em questão hoje no Brasil e é preciso que atentemos para isso. Nós temos um ouvinte na linha para participar, vamos chamar. Alô, bom dia. Caiu a ligação, pode voltar a ligar, né? Quem era que estava na linha, Vitor, mas pode voltar a ligar, né? Estava aguardando há algum tempo, pode voltar a ligar para participar. Deputado, se o juiz é um juiz desonesto, se é um juiz ladrão, se cometeu crime, como é que esse juiz continua no comando do Ministério da Justiça e comandando a Polícia Federal? O mais grave, Gilberto, é que no caso do Sérgio Moro, ele cometeu crimes quando era juiz. E como ministro, ele continua muito vocacionado para fazer isso. É um viciado em ser ilegal. Né? É um caso grave. Né? Porque, veja, ele dá o tapa e esconde a unha, de vez em quando.
E agora mesmo ele fez aí uma portaria, a portaria da besta fera, porque é o número da besta, é a 666, para tentar forçar a deportação do Glenn, o jornalista do The Intercept. Ele veio depois tentar atenuar, dizer que não é bem isso, mas era isso que ele queria. Depois, ele criminosamente diz que alertou determinadas pessoas sobre o conteúdo do que foi apurado pela Polícia Federal. Para tentar intimidar. Para tentar intimidar, mas mais do que isso, confessando um crime. Ele não é juiz. E se juiz fosse, não seria juiz do caso. Então, se ele não era juiz do caso, nem como juiz, ele poderia ter acesso àquela investigação. Ele, como ministro, ele revelou de maneira, assim, escancarada, uma intromissão indevida no trabalho da Polícia Federal, que precisa ser preservado. A instituição Polícia Federal é uma instituição respeitável. Não pode virar polícia política em nosso país, como quer o Sérgio Moro e o Bolsonaro. Então, isso é outro fato muito grave, que é preciso a gente ter muita atenção com isso, porque é incrível. É uma reincidência criminosa. Você comete um crime quando era juiz, assume o Ministério da Justiça e, em menos de 7 meses, começa também a ter delitos sob sua orientação. É uma coisa escandalosa. A história brasileira, ainda, recentemente eu escrevi qual é o lugar que está reservado para o Sérgio Moro na história do Brasil. O lugar para o Sérgio Moro na história do Brasil será de juiz ladrão. Não será de juiz que combateu a corrupção, porque ele começou ali a combater a corrupção, né? Todo mundo aplaudiu, todo mundo elogiou, e ele foi começando a cometer desvios, né, demonstrando aquilo que muitos desconfiavam no começo, que o alvo não era o combate à corrupção. O alvo era uma grande armação política no Brasil para mudar o curso da história em nosso país. Agora, o Bolsonaro já deu a entender que que Moro não cai, que ele não tira o Moro do Ministério da Justiça. De que forma o Moro pode ser afastado? Olha, o Bolsonaro disse que o Moro não cai. Do jeito que as coisas vão, quem vai cair é o Bolsonaro. Porque o Brasil não vai aceitar essa combinação absurda, cotidiana, todos os dias, de fatos contra a democracia e contra o país praticados por Bolsonaro. Esse negócio tem uma hora que dá chega, que dá basta. Veja que o regime democrático, ele não pode aceitar que haja, isso está na Constituição, você não pode aceitar que haja a pregação e o esforço para negar a própria democracia, para interrompê-la. Isso é inadmissível, é incabível. Então, o Bolsonaro atenta contra a democracia todos os dias. Qual é o ato político do Bolsonaro para o bem do país? Ele ataca aposentado, ele ataca trabalhador rural, ele ataca mulher, ele ataca pessoas vítimas de trabalho escravo, ele prega todos os dias a violência, e a violência vai aumentando. Ele chega e comete o desplante de, ao ver 57 pessoas mortas numa chacina em Altamira, ele dizer, vá perguntar para os familiares das vítimas deles, desconhecendo, primeiro cometendo um grave erro como responsável pelo sistema de segurança. Isso não é palavra para ser dita por um presidente da República, isso é abominável. E depois, num presídio, tem gente de todo tipo, tem latrocida, tem homicida, tem, mas tem também, como teve aqui em São Luís no passado, um rapaz preso pelo suposto furto de um pneu, velho, careca. Esse homem foi trucidado, morto e teve a cabeça cortada em Pedrinhas naqueles tempos sombrios, que graças a Deus o governador Flávio Dino deixou para o passado. Desde que o Flávio Dino assumiu e o secretário Murilo, não há uma rebelião em Pedrinhas, não há nenhum tipo de crime dessa natureza em Pedrinhas. Um grande avanço que houve no Maranhão. E o Bolsonaro desdenhou agora do Pará. É isso que eu estou falando, ele desdenhou no Pará, e mais do que desdenhar, ele mostra uma absoluta incapacidade para gerenciar uma situação conflituosa como essa. Então, os fatos se sucedem, Gilberto, e assim, dentro da democracia, se o presidente continua cometendo essas insanidades, esses absurdos, não é ele que vai tirar o Moro, não. Quem vai tirar o Moro é o povo brasileiro, que vai tirar o próprio presidente da República. Muito bem. Agora, através das instituições democráticas, porque há os caminhos para isso dentro da lei. Não é através de golpe, para que não fique... Mas a população é importante estar nas ruas. Você citou o caso aí de Porto Rico, né, que o povo foi para as ruas e derrubou lá o governador. E nós temos um exemplo aqui no Brasil das diretas já, né? O povo nas ruas lutando pela redemocratização e que foi importante naquele momento. Mas a gente fala da necessidade do povo estar nas ruas,
Mas a grande liderança política do Brasil, obviamente que nós temos aí Flávio Dino, Boulos, Haddad, mas nós temos o Lula que continua preso. É importante que o Lula esteja livre para que possa também se juntar a essas lideranças e percorrer o país, mobilizar a população. Como é que você vê a situação do Lula? Eu estive com o Lula no dia 14 de março de 2018, foi a última vez que nos encontramos, pessoalmente. E o Lula disse numa reunião em que eu estava, esse negócio, disse o Lula, atentem bem, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, esse negócio de que Lula não pode ser preso está errado. Ele disse, Lula, eu posso ser preso sim. Eu posso ser preso porque eu não sou melhor que ninguém, disse o Lula. Agora, eu não posso ser preso sem ter cometido crime. Eis a questão, este é o problema. Não é que o Lula, por ser o Lula, não possa ser preso. Se cometesse um crime, poderia ser preso. Sim, claro, a lei diz isso. Agora, no caso aqui não há crime. Cada vez mais se revela uma série de armações que foram feitas, processuais, para levar o Lula à prisão. Você veja que agora, recentemente, veio ao conhecimento o depoimento, a delação forçada do Léo Pinheiro, lá da OAS. Depois vem agora o caso do Palocci, que ninguém aceitou a delação dele, porque não tinha nada de novo. Quem aceitou foi o próprio Sérgio Moro, para incriminar o Lula, quer dizer, e para tirar a eleição o crescimento da campanha do Haddad, e possivelmente ali uma eleição, uma virada do primeiro para o segundo turno. Então, a questão do Lula, senhores ouvintes, senhoras ouvintes, é que não é privilégio, é que não há um crime que justifique a prisão do Lula. Lula é um preso político, claramente um preso político. E a gente está suficiente demonstrado que houve um conluio ilegal, uma armação criminosa do Sérgio Moro com Deltan Dallagnol e seus sócios para que levasse o Lula à prisão, para que ele não fosse candidato a presidente da República, porque se fosse, teria ganho a eleição e hoje a história seria outra bem diferente. Eu tenho minha solidariedade absoluta ao Lula, porque confio nele, o maior líder da história do Brasil depois de Getúlio Vargas, junto com Getúlio Vargas, fez com que o Estado brasileiro olhasse os mais pobres. O Maranhão sabe o que eu estou dizendo. Percorra comigo esse Maranhão profundo aí que você vai ver a gratidão que as pessoas têm pelo presidente Lula, pelo trabalho que ele fez, por ter colocado o Estado brasileiro para botar luz na casa do pobre, para colocar Pronaf, para a pessoa ter dinheiro para fazer o incremento da agricultura familiar, para as pessoas terem Bolsa Família, que muitos desdenham, mas é fundamental para a segurança alimentar, para a educação e para a saúde. Enfim. A fome voltou, né? Voltou. Há tantos e tantos problemas graves que o Lula, com muita altivez e muita firmeza, enfrentou. Então, esse caso do Lula, Gilberto, é indignante, porque, de fato, foi uma armação. Eu, de fato, não acreditava que isso fosse revelado tão rapidamente, mas hoje, olhando friamente os fatos, não há como negar. Olhando os fatos ocorridos, não tem como haver outra conclusão que não seja Lula é inocente, a prisão dele é política e é preciso que a pena dele seja cancelada esse processo para que ele tenha um julgamento justo, um julgamento à luz da lei, um julgamento correto. E se ao fim e ao cabo feito um julgamento correto, se for feito um julgamento justo e comprovada alguma irregularidade, que ele seja punido, mas não do jeito que o Sérgio Moro fez, ao arrepio da lei, rasgando as leis do Brasil e a Constituição. Cresce, deputado, aqui para a gente fechar essa análise aí do cenário nacional, dessa crise toda, cresce aí o número de juristas, até de apoiadores do próprio Bolsonaro, de que ele caminha para o impeachment, né? Está aqui, jurista Walter Maierovitch diz que o impeachment de Bolsonaro caminha a passos largos. Será esse o caminho? Olha, como eu disse há pouco, é preciso a gente pegar no pulso do país. A gente tem que... Nós não podemos recuar 1 milímetro. Assim, não pode ter recuo algum em nossa defesa da democracia. E o Bolsonaro ataca a democracia todos os dias. Nós não podemos concordar com atos de improbidade praticados pelo presidente da República. Não é porque ele tem só 7 meses que ele tem condições de cometer crimes. Se tiver 1 mês no governo e cometer um crime, tem que ser apiado do governo. Então, nós vamos examinar isso com muita atenção. Já há várias solicitações de instaurar um processo na Câmara. Existe hoje uma insatisfação crescente com o governo Bolsonaro. Aqui no Maranhão,
a reprovação do governo Bolsonaro é maior de 75%, para você ter uma ideia. Ah, mas o Maranhão votou no Haddad, não votou no Bolsonaro. Pois vai lá em São Paulo, que você vai ver também uma insatisfação superior a 50% com o governo do Bolsonaro. Por causa das maluquices que ele faz, por causa da falta de agenda para o Brasil, por não enfrentar o problema do desemprego e por estar obcecado apenas em entregar o Brasil, em acabar com o Estado brasileiro, em atacar a educação. Eu nunca vi um presidente da República que ataque tanto a educação. Ele atacou a universidade, os institutos federais. Nós fomos em cima, ele disse, não, é para preservar a educação básica. Aí ele tirou o foco e, pum, caceteou a educação básica. Aí não tem nem para a educação básica, não tem para o ensino médio, não tem para a universidade, cortou as bolsas de estudo, Gilberto, de pesquisa, mestrado, doutorado. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara dos Deputados, vai ser votado agora, na primeira quinzena de agosto, para proibir o Estado brasileiro a qualquer momento de cancelar bolsas que estejam em execução. Agora mesmo, ontem, cortou mais recursos da educação, lascou a porrada na ciência e tecnologia, tirou mais recursos da ciência e tecnologia. Quer dizer, é um presidente das trevas, ele gosta do obscurantismo, ele tem raiva da educação, não sei que negócio é esse. E aí... Está em andamento a privatização das universidades públicas. Aí, se você fizer bem aqui, respirar fundo e perguntar, botando o ouvido no coração dos brasileiros que nos ouvem agora, de cada um e cada uma, e perguntar qual é a principal política pública que tem, todo mundo vai dizer que é a educação. Porque é a educação que nos emancipa, que nos dá a possibilidade de gerar oportunidades, de buscar um lugar ao sol, de ter um progresso na vida cotidiana, material e concreta. É a educação que nos emancipa, que nos dá direito a ter uma vida correta, decente. Fora da educação, é sempre a barbárie, a negação dos direitos. E esse presidente da República, o Bolsonaro, ele é um presidente que todos os dias ofende o processo educacional brasileiro, todos os dias ofende a educação, portanto, uma pessoa que não tem menor sensibilidade com aquilo que é fundamental e essencial para o nosso povo. Muito bem, deputado, são 9h55, ao vivo aqui no programa Comando da Manhã. Nós estamos entrevistando aqui o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB, sobre a conjuntura. Deputado, ainda sobre essa situação, a economia vai de mal a pior, a cada dia nós temos informações de indústrias que estão fechando, o comércio nas grandes cidades também fechando as portas. Se está em dificuldade nas grandes cidades, imagine nos interiores. Está estagnada a economia, a situação está complicada, né? A economia está estagnada e não há uma atitude do governo concentrada para melhorar a economia. O governo passou o primeiro semestre todinho dizendo que tinha que fazer a reforma da Previdência para melhorar a economia. Isso é mentira. Ninguém muda a Previdência, ninguém consegue mudar a economia a partir da Previdência. Você melhora a Previdência a partir da economia. O caminho é o caminho inverso. Então, você precisa ter muito claro essa ausência absoluta de iniciativas do governo federal em fazer com que se dinamize um ciclo econômico em nosso país. Não há estrutura alguma. Eles ficaram vendendo essa ilusão. Vamos fazer a reforma da Previdência que melhora a economia. Bem, nós temos uma série de medidas possíveis para dinamizar a economia, para ampliar o consumo, para fazer com que haja geração de riqueza, para fazer com que os estados e os municípios possam voltar a ter um incremento das suas transferências, para que nós possamos ter programas geradores de emprego de curto prazo, como é o Minha Casa Minha Vida. Enfim, o governo não tem olhar para nada aquilo que significa a geração de emprego e renda. O olhar dele é apenas para esses ataques à democracia, para essas ofensas à oposição, para essa tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa. É toda uma agenda voltada a combater o Estado Democrático de Direito do nosso país. Pois é, e diminuindo, fechando negócios, fechando indústria, fechando empresas, cai a arrecadação. Estados e municípios sofrem com isso. Exatamente. O que acontece hoje é um estado assim de penúria crescente dos entes federados, né? Ou seja, os municípios estão penando, recursos decrescentes. Os estados penando. É um milagre assim de gestão, o que faz o governador Flávio Dino no Maranhão. Um governador de um estado pobre da federação, que consegue não só manter salários em dia, como ampliar a massa salarial do Maranhão. Nós temos hoje um principal ativo econômico do Maranhão,
é aquilo que resulta dos salários dos servidores públicos do nosso estado, porque dinamiza a economia em todo o território maranhense. Mas outros estados da federação com graves problemas, com impasses muito fortes, com atraso em folha de pagamento, exatamente por causa dessa desorganização, dessa balbúrdia geral que tomou conta do país e que se agrava a cada momento. Muito bem. Temos um ouvinte aí na linha. Quem está na linha? Vamos lá, participação. Alô, bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira, 1290, a rádio de todos nós. Gilberto, nesse momento, nós nos encontramos aqui, nesse momento, na capital do Piauí, Teresina, né? Nesse momento, muitas pessoas, nesse instante, né? Acompanhando aqui o programa na Praça da Bandeira. Nós estamos na Praça da Bandeira, Gilberto, e muitas pessoas acompanhando aqui a entrevista, qual essa dada aí pelo ex-secretário e hoje deputado federal, deputado qual esse, nós olhamos aí o seu trabalho, um trabalho qual esse está na Câmara Federal, em defesa do povo brasileiro, em defesa do povo maranhense. Eu queria saber do deputado federal Márcio Gerri, saber dele aí, ele, particularmente como deputado federal do PCdoB, eu queria saber do deputado federal Márcio Gerri aí, qual é a avaliação dele aí, da bancada que faz oposição hoje ao presidente Jair Bolsonaro. O PCdoB hoje, Márcio Gerri, o PCdoB do Maranhão, do Brasil hoje, o senhor, nesse momento, tem feito uma oposição ferrenha ao Bolsonaro. Com certeza nós sabemos das grandes dificuldades que o presidente tem causado hoje para o país, para a nação. E eu quero saber do senhor, o senhor vai continuar dessa forma todo o tempo, sem voltar atrás e buscando, né, melhoria através do seu mandato parlamentar para o povo maranhense, para o povo brasileiro, Márcio? Um abraço a você, um abraço a todos vocês da Rádio Timbira, a todos vocês. Nesse momento nós nos encontramos em Teresina aqui, muitas pessoas, Gilberto, nesse momento aqui na Praça da Bandeira, acompanhando esse programa, o programa do Gilberto Lima, o programa da Rádio Timbira AM. Muito obrigado a todos. Valeu, obrigado aí pela participação, deputado Márcio Gerri. Um abraço aí a todos que estão na Praça da Bandeira. Obrigado aí pelo prestígio aí da audiência de vocês aí, de estarem ouvindo esse nosso debate. Olha, eu queria muito, sinceramente, amanhecer assim um dia, caminhar para a Câmara dos Deputados, me inscrever, subir aquela tribuna como subo com muita frequência e dizer assim ao Brasil: quero aqui hoje cumprimentar, elogiar a medida tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, por isso, por aquilo outro. Eu, como membro da oposição, venho aqui democraticamente dizer parabéns, presidente Bolsonaro. Só, Gilberto, que não há isto. São 7 meses e não há nada de positivo do governo Bolsonaro. Ele é um governo contra os pobres e mente todos os dias que defende. Ele é um governo dos privilégios e mente dizendo que é contra os privilégios. Ele é um presidente que bota assim, o Brasil acima de tudo é mentira. Para ele, acima de tudo, é os Estados Unidos da América. Ele é um presidente que diz, vamos acabar os privilégios, as mamatas, e enche os filhos de mamatas. É o Carlos Bolsonaro, é o 01, é o 02, é o 03. Agora a mulher fez cirurgia. A mulher agora com 300 mil reais para fazer lá um negócio lá. Enfim, o Bolsonaro é um desqualificado. Ele está envergonhando a presidência da República. Ele está envergonhando o Brasil. Ele é o presidente que se dirige aos nordestinos como paraíbas, como cabeça chata, como pau de arara, achando que está fazendo brincadeira e estimulando o preconceito regional, que é preconceito racial. Então eu queria, amigos aí da Praça da Bandeira, poder muito assim chegar e elogiar o presidente. Mas não posso, porque eu estaria mentindo se tivesse que fazê-lo. Agora, eu não faço oposição, não é a minha característica, de ser birrento e nem de ficar fazendo uma posição só por fazer. A gente faz oposição porque, primeiro, é um direito democrático que nós temos. Eu fui eleito pela oposição. Agora, ninguém faz oposição cega. Você pode fazer oposição e reconhecer os avanços dos outros. Infelizmente, passados esses 7 meses de governo Bolsonaro, a gente não tem o que dizer para elogiar o governo, apenas lamentar, porque é um governo que realmente tira recursos daquilo que é fundamental para o povo brasileiro, não tem uma iniciativa capaz de botar a economia para funcionar, todos os dias ataca a democracia, desdenha a democracia, enfim,
e todos os dias governa para uma cupincha, para os 3 filhos, para aqueles que o cercam ali, em absoluto desrespeito com a realidade do povo brasileiro. Um grande abraço aí aos amigos da Praça da Bandeira. Muito bem, são 10h03. Você continua acompanhando aqui a entrevista com o Márcio Gerri. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já, porque vamos tratar de eleições também. Mas tem um questionamento aqui uma colocação do Jane Martins Boré, que está na Bahia, né? Está acompanhando aqui o nosso programa Comando da Manhã pela internet. Tem aqui um outro amigo lá de Alcântara também. Tem um questionamento. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos já na sequência da entrevista com o deputado federal Márcio Gerri. Estamos apresentando Comando da Manhã com Gilberto Lima. Maranhão informa. A Secretaria de Estado da Saúde realiza nesta quinta-feira a abertura oficial da campanha Agosto Dourado, dedicada à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Instituído no Brasil em 2017, o mês celebra o leite materno como alimento de ouro para a saúde dos bebês. O início do Agosto Dourado, que tem como tema empoderar mães e pais, favorecer a amamentação hoje e para o futuro, acontece no auditório da SES nesta quinta-feira, dia 1º de agosto, com acolhimento às 8 da manhã e início da programação às 9. A abertura reúne especialistas, mães e pais de primeira viagem, além de organizações de proteção à saúde da criança e da mulher. O Palmeiras está nas quartas de final da Libertadores 2019. Na noite desta terça, na Arena Palmeiras, o Verdão goleou o argentino Godoy Cruz por 4-0 e assegurou a classificação. O primeiro gol, marcado por Rafael Veiga de pênalti, foi com polêmica marcação após a revisão do árbitro de vídeo. O segundo foi marcado por Borja. O terceiro, de Gustavo Scarpa, e Dudu fechou a conta ao som de gritos de olé vindos da torcida. Em outro confronto pela Libertadores, deu River Plate nas quartas de final. Após empate sem gols, desta vez no Mineirão, a equipe argentina superou o Cruzeiro nos pênaltis por 4-2. E destaque para Armani, o goleiro argentino, que defendeu as cobranças de Henrique e David. Ao Cruzeiro agora resta a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Hoje, às 9h30 da noite, é a vez do Flamengo, que recebe no Maracanã o Emelec do Equador e tenta reverter a desvantagem do jogo de ida, vencendo o time equatoriano por mais de 3 gols de diferença. Maranhão Informa tem produção e apresentação de Kessia Carvalho e edição de Leone das Costa. Fique ligado na programação noturna da Rádio Timbira, que é mais informativa. O esporte tem 2 horas de duração. Laércio Júnior comanda o jogo rápido das 6 às 8 da noite. Na sequência, tem muito debate e opinião no Contraponto Nacional, com a apresentação de Ricardo Melo. Para encerrar o dia, Mader Ramalho faz o resumo das principais notícias do Revista da Noite a partir das 10 horas. Aqui você já sabe, a informação é prioridade 24 horas por dia. Timbira M, a primeira do Maranhão. O governo do Maranhão faz mais pelo social. Entregou 20 novos restaurantes populares e uma cozinha comunitária. Criou o banco de alimentos na Ceasa. É comida boa para quem precisa. Inaugurou mais 47 unidades do Viva Procon e entregou 136 prédios do CRAS e do CREAS. E vem aí mais restaurantes populares até o final do ano. O governo do Estado faz para todos. O governo do Maranhão faz mais, faz para todos. Ei, há tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Apoio Nova 1290, Timbira M, a primeira do Maranhão.
O jornalismo da Timbira não para até a madrugada. A 1290 é recheada de notícias. À meia-noite tem madrugada informativa com Sebastião Neto. Em seguida, às 4 da madrugada, Roberto Ramos te deixa bem informado no Primeira Hora. Às 5 da manhã, você fica sabendo tudo sobre o mundo rural com a Voz do Campo. A apresentação, Ronald Pimenta. Logo depois, às 6 horas, Edivaldo Oliveira atualiza as notícias com o Bom Dia 1290. Timbira M, a primeira do Maranhão. Vem aí a Feira de Agricultura Familiar e Agrotecnologia do Maranhão. Agritec, território sertão maranhense. De 7 a 9 de agosto, em Presidente Dutra. Participe de cursos, palestras, oficinas e comercialização de produtos da agricultura familiar. Agritec do sertão maranhense. De 7 a 9 de agosto, no Residencial Cidade dos Sonhos, BR-135. Você não pode ficar de fora desse grande evento. Realização: Embrapa, Sebrae, Senar. Movimentos sociais, Prefeitura de Presidente Dutra e Governo do Maranhão. Estamos de volta. Comando da Manhã. E o melhor do radiojornalismo. Muito bem, minha gente, são 10 horas 9 minutos, hein? 10 e 9, aqui pela Timbira, de volta com o nosso Comando da Manhã. Entrevista ao vivo com o deputado federal Márcio Gerri, do PCdoB. Um abraço aí para a turma lá em Pirapemas, né? Está acompanhando também aqui o programa, acompanhando a entrevista. Tem um questionamento aqui lá de Alcântara. Pergunta para o deputado Márcio Gerri quais os projetos dele para Alcântara, já que ele foi o deputado federal mais votado no município, né? Quem é que faz aqui a pergunta, né? Não tem aqui o nome, né? Enfim, e temos aqui também, deputado Ijanir Martins Boré, que está lá na Bahia, acompanha aqui o nosso programa e diz aqui o seguinte: desculpe, amigos, o que falta a Bolsonaro não é empatia. Ele demonstra enorme empatia com os da sua laia, como torturadores e milicianos. O que lhe falta é um padrão moral compatível com o humanismo e a democracia. Se você é humanista, né, Bolsonaro é uma aberração moral. Né? Diz aqui o Ijani, que está lá na Bahia, acompanhando o programa. Deputado Márcio Gerri. O Ijani fez um conceito aí importante. É isso aí. De fato, é grave que muitas pessoas ainda não compreendam a gravidade do que é o padrão comportamental do presidente da República, Jair Bolsonaro. Como eu disse aqui antes, Jani, um comportamento inadequado absolutamente para a instituição chamada Presidência da República. Bolsonaro vai passar para a história como Bolsonaro o incapaz, né? O Bolsonaro que desonrou a Presidência da República pelas atitudes que ele vem tomando. Alcântara, um grande abraço aos alcantarenses ligados aqui a essa entrevista. Eu tenho ontem mesmo reuni com o nosso prefeito, Anderson Wilker, temos tido diálogos permanentes e tem já muitas ações a partir do meu trabalho, junto com o deputado Otelino Neto, junto ao governo do estado, para Alcântara, em várias áreas, na pavimentação, na construção, no apoio à reforma do hospital, ações que nós temos dialogado com o governo do estado para que houvesse. E eu, quando secretário, também consegui dialogar muito com o prefeito que eu tive a honra de ter também como assessor na SECAP, na primeira etapa do governo Flávio Dino, e nós temos tido uma agenda bem produtiva para Alcântara, e muita coisa ainda vai acontecer. Né? As políticas do governo do estado em Alcântara, que são muitas, todas elas tiveram a nossa participação, a minha participação, a participação do Otelino, a partir das determinações do governador Flávio Dino, para aquele município. Eu não tenho, no exercício de 2019, emendas parlamentares, né? O exercício é votado em um ano para valer no outro, de modo que o exercício de 19, quem fez foram os deputados de 2018. Eu vou fazer o de 2020.
né, e certamente destinando recursos para ações no município de Alcântara. Ainda assim, como teve uma atitude da bancada do Maranhão de individualizar a parte significativa da emenda impositiva de bancada, eu também destinei um recurso para a saúde, para a atenção básica no município de Alcântara. Mas isso é apenas, nesse aspecto, enquanto parlamentar, é apenas o início dessa nossa destinação de recursos. O fundamental lá são as ações que nós temos conseguido construir nesse diálogo permanente junto com o governo Flávio Dino, e são muitas ações que vêm ocorrendo desde 2015, muito fortemente naquele município. Estou às voltas agora também com um tema importante para Alcântara, que é o tema do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para a utilização comercial do Centro Espacial de Alcântara. Eu sou a favor da aprovação do Acordo de Salvaguardas, votarei favoravelmente ao acordo, tenho debatido isso no nosso partido. Agora, esse acordo só pode ser votado e aprovado com 3 pré-condições elementares. A primeira é de preservar e respeitar a soberania nacional. O segundo é de se inscrever, estar dentro do contexto de uma retomada vigorosa do Programa Aeroespacial Brasileiro. E terceiro e mais importante, ele precisa ser bom, positivo para a população de Alcântara, muito especialmente para as comunidades quilombolas. E aí tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é o que tem a ver com o passado. Nós temos problemas que não foram resolvidos ao longo de décadas e que têm que ser resolvidos, especialmente aqueles referentes à titularização das áreas, à indenização das áreas em que as populações foram remanejadas. A segunda questão importante é de que nós tenhamos dividendos econômicos para a comunidade de Alcântara. As atividades comerciais de utilização do Centro Espacial de Alcântara devem se reverter em benefício para o Maranhão, para Alcântara e para o Brasil, mas muito especialmente para Alcântara. Razão pela qual nós temos acompanhado esse debate para que Alcântara possa ganhar muito com isso nesse tema. Eu, inclusive, Gilberto, eu sou presidente da Subcomissão Permanente sobre Alcântara, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. É uma subcomissão permanente instituída por iniciativa da deputada Luísa Erundina, a qual eu subscrevi, e honrosamente fui escolhido pelos meus pares deputados federais para ser o presidente dessa subcomissão. Vamos retomar esse debate e a população de Alcântara pode ter certeza, e a pessoa também que interagiu, que nós temos uma atenção muito especial, um diálogo permanente com o prefeito Anderson. Muitas coisas já foram realizadas e outras tantas, que fé em Deus, serão realizadas no município de Alcântara ainda este ano e no ano que vem. Deputado, eleições municipais aí em todo o Maranhão, atenção voltada aqui para as grandes cidades também, São Luís, Imperatriz. O PCdoB vai ter candidato aí nas principais cidades aqui em São Luís. PCdoB terá candidato a prefeito? Olha, antes de definir se a gente vai ter candidato ou não, nós temos que responder a uma questão, que é: como construir um projeto político-eleitoral capaz de ser vencedor em São Luís? É esse o nosso principal preocupação. De modo que, como sempre fizemos, estamos debatendo e vamos intensificar esses debates agora no segundo semestre, com as demais forças partidárias da base do governador Flávio Dino e da base do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, para nós construirmos um projeto para a cidade, capaz de ser um projeto vitorioso. Nós temos hoje vários pré-candidatos a prefeito de São Luís no grupo do governador Flávio Dino. Me ajude aí a contar. Nós temos o jornalista e radialista Geisael Marques, que está sem partido ainda. Nós temos o presidente da Câmara, Osmar Júnior, do PDT. Nós temos o Ivaldo Rodrigues, do PDT. Nós temos o Iglesio Moisés, deputado estadual do PDT. Nós temos Rubem Júnior, deputado federal licenciado, secretário de Cidades do PCdoB, pré-candidato. Nós temos Duarte Júnior, pré-candidato do PCdoB também. Júlio Pinheiro, vice-prefeito, pré-candidato do PCdoB também. O vereador, vice-presidente da Câmara, Astro Diogum, do PL, pré-candidato também. Neto Evangelista, do DEM, pré-candidato também. Bira do Pinaré, do PSB, também pré-candidato. Problemão, né? Não, solução zona. Né? Problema é quando a gente não tem time. Né? Quando a gente vai para uma disputa e não tem jogador, não tem o bom problema de escalar o time. Nós vamos evoluir com esse debate, nós estamos no tempo certo de evoluir, nós temos debatido esse assunto e vamos conversar com todos os partidos de maneira paciente, mais firme, para que a gente possa, ao final do ano, que é o tempo certo, ter
delineado uma tática eleitoral para vencer a eleição ano que vem. O que eu te digo é que esse grupo, liderado pelo governador Flávio Dino, no âmbito estadual, e liderado pelo prefeito Edivaldo, no âmbito municipal, tem todas as condições de ganhar a eleição ano que vem. Eu não vou aqui, quando a gente tem uma visão estratégica muito clara, você também não foba, né? Senão você atrapalha. Mas eu tenho convicção plena, baseada em estudo e na retrospectiva e na história que eu conheço bem da política de São Luís, que nós vamos vencer a eleição. Lembremos, eu com muita humildade lembro disso aqui, coordenei a campanha de Edivaldo em 2012, no 2016, no segundo turno também, fui para a coordenação da campanha naquela fase final decisiva, de modo que a gente vai aprendendo muito com a cidade, descobrindo qual o caminho que é necessário fazer para que a gente possa dialogar com a população e mostrar o que é melhor para a cidade de São Luís. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom entendimento, temos excelentes nomes, vamos escolher aí 1 ou 2 ou 3 nomes e vamos realmente trabalhar para ganhar a eleição em São Luís. Do mesmo modo, Gilberto, temos um bom desenho Imperatriz, que é a nossa segunda capital, nossa segunda cidade maior do estado, também na base do governador Flávio Dino. Lá a gente está debatendo muito no PCdoB. Nós afunilamos já, temos um nome apenas, que é o do deputado Marco Aurélio, professor Marco Aurélio. O outro nome de muito peso também no município, o nome do secretário Cleiton Doleto, mas que com muita desprendimento, muita capacidade de compreensão política, ele preferiu, no debate com o partido, continuar fazendo esse excelente trabalho que ele faz, auxiliando o governador Flávio Dino na CINFRA. E ele continuará porque ali é um espaço fundamental em que ele pode ajudar o Maranhão, ajudar a Imperatriz. O candidato seria Marco Aurélio? Do PCdoB, mas nós temos outros nomes. Nós estamos debatendo com o deputado Rio do Amaral, que é do Solidariedade. Nós temos debatido com o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal, com o ex-deputado e ex-prefeito e ex-senador Hildo Rocha, o empresário, Hildo Marques, que já foi prefeito da cidade. Enfim, nós temos debatido com várias forças também que integram o Pastor Porto, que é secretário do governo Flávio Dino também lá no município. Enfim, temos debatido a Imperatriz para também construir um caminho comum. E estamos atentos aos demais municípios do Maranhão, sempre respeitando os aliados, sempre em diálogo com as demais forças partidárias que integram essa ampla base de apoio que tem o governador Flávio Dino. Mesmo em meio ao cenário de crise, com dificuldades, o governo tem ajudado muito os municípios, né, deputado? Tem sim. O governador Flávio Dino cunhou uma expressão, já lá atrás, que é a questão de uma parceria de resultados. O governador Flávio Dino conseguiu fazer com que houvesse, nesse período, uma nova relação com os municípios do Maranhão. Uma relação de ações concretas do governo do estado no 217 municípios do Maranhão. Não há um município do Maranhão que você bote os pés hoje que não tenha uma ação do governo do estado. Sempre ali auxiliando, ajudando os prefeitos e prefeitas de nossos municípios do estado do Maranhão. E essas parcerias têm dado resultados concretos. O governador também tem cuidado muito do ambiente econômico do estado, que isso também auxilia os municípios, de modo que nós temos uma relação muito virtuosa, muito produtiva e muito positiva do governo do Maranhão com os municípios do nosso estado. E tem essa questão eleitoral, Gilberto, para finalizar, que nós vamos dialogar muito com os partidos de Nova York, que é a menor cidade do Maranhão, o menor colégio, até São Luís, que é o maior, passando pelas cidades médias, Presidente Dutra, Grajaú, Barra do Corda, que é uma cidade das 12 maiores, do leste maranhense, lá em Balsas, até o sul do Maranhão, o leste maranhense lá em Timon, até o sul do Maranhão em Balsas. Nós vamos fazer esse debate, né, de Alto Parnaíba, que está mais ao sul, até São Luís, que está mais ao norte. Enfim, vamos debater no Maranhão inteiro um projeto eleitoral, sempre valorizando a relação entre os partidos que compõem a base do governador Flávio Dino. Quero mandar um abraço aqui para o Ítalo Paparazzi, para o Henrique Portela, para a Giovanni Silva, para a Cris Coelho, para o Kleber Pereira. Um grande abraço, obrigado aí pela audiência. Deputado, voltando para a conjuntura nacional, a oposição já discute o nome, né, para a eleição de 2022 para presidente, e o governador Flávio Dino aparece aí como um nome forte, né, para essa disputa. A gente vê a aceitação do nome dele nas redes sociais, enfim, próprias lideranças políticas do campo democrático. Flávio Dino está tentando se viabilizar, vai aceitar o desafio,
Qual que é o projeto? Gilberto, nós temos tempo para definir isto. Agora, o foco do governador Flávio Dino no momento ainda é, obviamente, o de continuar fazendo um bom governo, continuar sendo o melhor governador do Brasil, continuar todos os dias honrando a eleição e a reeleição, que é uma atitude generosa, que deve ser sempre reconhecida do povo do Maranhão em reconhecimento ao trabalho sério, honesto, competente, dedicado, que vem fazendo o governador Flávio Dino desde 1º de janeiro de 2015. Então, ele vai continuar, sobretudo, com este foco, o foco de governar bem o Maranhão. Agora, evidentemente que o Brasil olha para o Maranhão hoje. O Maranhão hoje está na moda. Todo mundo não só quer vir para cá por causa do Carnaval, por causa do São João, mas muita gente cita o Maranhão pelos exemplos de boa política pública, na segurança pública, avanços formidáveis, na infraestrutura urbana, igualmente, na saúde também, na educação, muito forte também, todas as realizações do governo do Estado. Na agricultura familiar, enfim. O governo do Maranhão tem hoje, o governador Flávio Dino, um portfólio de êxito muito grande. Isso chama a atenção do Brasil, por quê? Porque o Brasil todo está em crise, Gilberto. Não tem um estado da federação. Pode abrir o Google, bem, nossos ouvintes, vai bem no Google agora e pesquisa onde é que tem governo entregando escola hoje. Só no Maranhão. Nesse momento, o secretário Felipe Camarão está lá em Barão de Grajaú entregando uma escola. Lá em Barão de Grajaú. É a de hoje. Mas todo dia tem. Se você for lá agora em Sítio Novo e lançar os olhos para Amarante, você vai ver uma rodovia OMA sendo construída. Se você chegar em São Domingo da Bezerra e quiser chegar em Barra do Corda, você vai andar por uma estrada novinha, feita pelo governador Flávio Dino. Se sair da Barra para Fernando Falcão, você vai encontrar uma estrada novinha. Se for em São dos Padres, caminhar para Passagem Franca, você vai ver o Exército construindo também uma rodovia. Se pular para o outro lado, Pastos Bois, para Sucupira do Norte, você vai encontrar uma estrada, máquinas trabalhando. Se você for para o 17 e quiser ir para governador Acha, você vai encontrar com máquinas construindo uma rodovia de integração da 230 com do 17, perdão, até a BR-135 lá no Triângulo. Então, se você hoje pesquisa, você vê que no Maranhão é um estado da federação que tem realizações cotidianas. Ora, quando a pessoa olha isso, rapaz, esse governador do Maranhão precisa ser notado. E foi aí que começou essa observação do que faz o governador Flávio Dino. Então, vem fazendo um grande trabalho e isso tem chamado a atenção. E a na saúde também, né? Na saúde eu citei também, realizações fantásticas, formidáveis. E aí, Gilberto, tem outra questão que é a presença política. O governador Flávio Dino é um governador de muito preparo político, então ele se expressa bem, como todos sabemos, ele intervém no debate nacional, ele não é covarde, ao contrário, é um homem de atitude, de coragem, né, de coerência. Teve a coragem de defender Dilma, lá do impeachment, lá do impeachment, depois fez oposição republicana, democrática ao governo Temer. Defende Lula. Defende Lula fortemente, faz oposição ao Bolsonaro e faz de maneira civilizada, correta. O Bolsonaro é que não sabe o que é a relação civilizada, democrática correta, e ele reage com patadas. Mas uma patada que só ofende a ele próprio, porque o povo não está na política, ao Flávio Dino, né, não ofende, ao contrário, coube ao Bolsonaro ser o grande divulgador da marca Flávio Dino, porque ele foi ofender o governo do Maranhão, o governador Flávio Dino, e aí o Brasil todinho quis saber, vem cá, quem é esse Flávio Dino? E hoje o Flávio Dino tem audição, onde o governador Flávio Dino vai, muitas e muitas pessoas querendo ouvi-lo, porque ele tem ideias, tem propostas, tem história de vida, tem perfil biográfico, tem atributos biográficos e tem caso de sucesso administrativo, que é o governo do Maranhão. O governador Flávio Dino foi juiz também, né? Isso contribui muito, né, nesse debate. Exatamente. Né? O governador Flávio Dino foi fazer uma palestra, Gilberto, agora na quinta-feira passada em Brasília, era para um público para 100 pessoas, apareceram 2.000 pessoas, teve que ir para a rua, quase vir um comício, porque a curiosidade é muito grande, né? E o governador que tem um grande perfil como professor da universidade, como advogado do movimento de trabalhadores, como ex-juiz federal, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, deputado federal por 4 anos, nos 4 anos é reconhecido como um dos melhores deputados do Brasil, um exemplo que nós, deputados federais, buscamos seguir. Enfim, uma pessoa de muito preparo, muita capacidade, e por isso mesmo o Brasil hoje lembra do nome do Flávio Dino para orgulho do Maranhão, como uma das opções para a presidência da República em 2022. Mas está longe, 2022, embora cuidar do Maranhão, que nós estamos em 2019, e o governador precisa ficar trabalhando muito ainda com toda a equipe para superar os efeitos danosos, nocivos
dessa grave crise econômica do país. E aguentar as patadas do Bolsonaro, né? Tem perguntas aqui só para a gente fechar, deputado, estamos fechando. Quem será candidato em Lago da Pedra pelo PCdoB? Pergunta aqui o Kleber Pereira. Tem algum plano para as praias poluídas do Maranhão? Pergunta o Júnior Costa, para a gente fechar o programa. Júnior, plano sim e avanços também. O Maranhão tem uma alternância nas praias do Maranhão, de São Luís especialmente. Quando nós temos um período de chuvas, nós temos um agravamento da situação de vulnerabilidade das praias, por um problema antigo, que não foi ainda resolvido, né, do nosso saneamento básico. E esse negócio se estende um pouco para além do período das chuvas. Depois, isso diminui. Agora, tem investimentos sendo já realizados pela Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão para melhorar esse padrão geral do saneamento básico, do tratamento dos esgotos, para que a gente possa também proteger a orla e nossas praias e assegurar-lhes a balneabilidade. Eu tenho acompanhado esse trabalho, que tem sido feito também pelo governo Flávio Dino. É um trabalho lento, é um trabalho de longo prazo, né, porque é uma coisa realmente muito cara, no momento de escassez de recursos, mas o governo tem sim conseguido avanços nessa seara aí. E quanto ao Lago da Pedra, Kleber Pereira tem nome de craque, né? Nome de jogador de futebol, mas deve ser aí um perna de pau. Não, Kleber. Kleber, sobre o Lago da Pedra, nós temos lá uma situação em que o prefeito Laércio Arruda é um aliado nosso, temos maior respeito por ele, há companheiros do PCdoB, inclusive, que têm relações políticas com ele e o apoiarão, é natural. Eu cito aqui o caso do deputado Adelmo Soares, por exemplo. E nós temos também lá um partido bem estruturado, liderado pelo nosso companheiro Mauro Jorge. E o Mauro já manifestou o interesse em ser candidato pelo PCdoB e só não será candidato pelo PCdoB se ele próprio mudar de ideia. De modo que o nosso candidato do PCdoB, com todo respeito ao nosso companheiro Laércio, será o nosso presidente municipal, ex-deputado Mauro Jorge. Agora, eu sempre lembro, a eleição é ano que vem, né? E até ano que vem, muitas águas passam debaixo da ponte, as conjunturas mudam muito, e a gente vai sempre dialogando de maneira respeitosa, buscando o melhor caminho. E nem o Laércio é intrigado com o Mauro, nem o Mauro é intrigado com o Laércio, conversam, mas no momento a configuração é de candidaturas do Mauro Jorge a prefeito pelo PCdoB e alguns aliados, e também a candidatura do Laércio à reeleição. Mas o debate está aberto e eu sou muito otimista quanto à capacidade de construirmos entendimentos. Deputado, obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Comando da Manhã. Gilberto, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na nossa 1290, aqui na Timbira. Deixar um grande abraço aqui ao nosso companheiro Robson, que perdeu mais alguns cabelos depois que virou presidente do Maranhão Atlético Clube, meu glorioso Bode Gregório, né, o gigante do Parque Valério Monteiro. Não foi bem sucedido na série, no time principal, mas está plantando e vai semeando e vai ter colheita, né, semeando aí na série de base. Um abraço ao nosso diretor, então, companheiro Robson, ao subsecretário Daniel Merle, ao secretário Rodrigo Lago, e muito especialmente aqui a sua equipe, Gilberto. Te conheço já desde que tu era magro, né, já faz tempo. Né, e acompanho a tua trajetória, né, teu de grande radialista coerente, combativo, de muito respeito dos ouvintes, né, as pessoas têm nós temos essa grande cultura local, né, de públicos cativos, né, para os programas de rádio, especialmente os programas de AM, e tu tens uma marca de muita capacidade, muita seriedade, né, o que te distingue, e eu quero também, nesse momento aqui, te homenagear a tua equipe pelo trabalho correto que faz. E vamos seguir lutando. Eu, na próxima segunda-feira, farei uma plenária de balanço do mandato, né, antes de voltar para o exercício, para o segundo semestre do mandato, pós-recesso. Vamos divulgar isso aí, vou fazer um balanço para exatamente ter a oportunidade de mostrar ali para 100, 200, 300 pessoas o que nós temos feito, qual é o nosso trabalho. Porque a gente precisa levar muito a sério o trabalho, eu levo muito a sério. Eu sou daquele tipo de gente que acorda bem cedo e dorme bem tarde e se dedica àquilo que faz. Minha missão hoje ela é única e exclusivamente ser deputado federal, e é isso que me dedico com muito denodo, com muita atenção, com muito entusiasmo também. A situação do Brasil não é boa, mas quando a gente tem uma situação de adversidade, a gente tem que lutar muito com os olhos postos à frente, com muita convicção, muita esperança, muito otimismo, porque dias melhores sempre virão se a gente não se amofinar, se a gente tiver disposição para lutar
e para construir caminhos de vitória. Muito obrigado, um grande abraço aos ouvintes, estamos na luta. Muito bem, 10 horas e 33 minutos, chegamos aqui ao fim do programa Comando da Manhã, entrevistando o deputado federal Márcio Gervi. E aí, o Com Saúde, Amanda Couto e a Aécio Bach, eu volto amanhã a partir das 8 da manhã, rasgando o verbo do Comando da Manhã. Fiquem com a graça, a proteção de Deus, de todos os santos, de todos os anjos e da Virgem Maria. Um grande abraço, bom dia São Luís, bom dia Maranhão, bom dia Brasil. E Amanda Couto.